Olá, amigos empresários, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a honra e o prazer aqui de convidar o nosso amigo aqui, Dr. Wander. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Muito rapaz. obrigado por ter aceito aqui o convite em participar aqui desse podcast. Eu que agradeço pela participação, pelo convite. Fico muito lisonjeado por poder estar aqui nessa mesa onde eu sei que já sentaram outras pessoas de grande relevância, não só daqui da nossa cidade e do estado, mas nacional, inclusive. Então, fico muito lisonjeado pelo convite. Bacana. E hoje, para quem não conhece, Wander, quem não conhece você, fala um pouco mais sobre a sua história. De onde veio, se é natural de Caicó, pai de quantos meninos? Tá bom, meu nome é Wander Weyden, tenho 40 anos de idade, sou natural de Caicó, nascido, criado aqui, casado, pai de 2 filhos, eh, um de 7 anos, 6 anos e outro pequeno com 8 meses de idade. E sou médico, né, de profissão, formado em João Pessoa, na UFPB, com residências em clínica médica e cardiologia e mais uma pós-graduação em ecocardiografia, na cidade do Recife. E tenho alguns hobbies, né, na vida. O principal deles é cuidar da família mesmo, ficar com meus pequenos, né? Final de semana aproveitar meu tempo livre com eles. Gosto muito de ler também, ler e estudar. E de um ano para cá entrei no entrei na onda da corrida. Aliás, voltei, né? Eu já gostava de fazer, mas de forma sistemática, voltei a praticar corrida de rua como meu esporte predileto e estou aí me divertindo e tentando trazer saúde para o coração, até para dar exemplo também. Às vezes a gente chega no consultório, aí diz, ó, vai fazer atividade física e a pessoa não fazer, acaba ficando feio. Então, eh, estou aí, tô nos consultórios, estou atendendo e nos tempos livres com a família e de vez em quando nos horários que a planilha manda, a gente está lá fazendo nossas atividades físicas. Bacana. Wander, para quem, já que a gente iniciou essa conversa e você já foi direto aí falando sobre essa nova modalidade que você está fazendo, né, da corrida de rua, que voltou, né, retomou, qual seria, vamos dizer assim, o que eu posso lembrar aqui para o pessoal, o ponto mais importante para quem vai iniciar ou uma caminhada, ou uma atividade física, quais seriam os principais cuidados que a pessoa deveria ter? O principal cuidado que eu acho que seria necessário de qualquer pessoa que deseja praticar exercício físico, e aí a gente vai ampliar, tá bom? Aqui a gente está falando de uma modalidade de exercício físico, que está bem na moda, que a gente colocou aqui, mas exercícios físicos como um todo, eles são recomendados, eles comprovadamente fazem bem à saúde e são muito mais do que cirurgias, muito mais do que pencas de comprimidos e de medicamentos, muito mais do que procedimentos, eles são um, um evento benéfico para as pessoas de uma maneira que a gente não consegue sequer mensurar, a gente não consegue perceber porque o efeito não é imediato. O efeito de você praticar um exercício hoje, fazer um exercício físico hoje e ganhar uma semana de vida a mais daqui a 40 anos, daqui a 35 anos, ele não é visível hoje. É diferente de quando você está com a dor de cabeça, toma um remédio e a dor de cabeça passa. E aí você sente que houve aquela diferença. Você está com uma crise de vesícula, você está com uma Uma dor colecistite, extrema. com a dor intensa, vai lá, faz a cirurgia da vesícula, passou a dor. Então você tem uma relação de causa e efeito que ela é visível para qualquer um, principalmente para quem está sentindo. Essa relação entre a prática do exercício físico e o benefício que você obtém, eu faço um exercício hoje, eu ganho uma semana de vida daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, lá no meu fim de vida. Eu não faço um exercício hoje, eu encolho um dia, 2 dias, uma semana de vida lá no meu final da minha vida. Como há uma distância muito grande, a gente não consegue perceber de forma mais clara o quanto isso é benéfico. Mas eu sou tranquilo em dizer que os estudos eles se acumulam a pilhas e pilhas de estudos mostrando que a prática regular de exercícios físicos de moderada a alta intensidade, eles favorecem, são um dos principais pilares de uma boa vida
inclusive de um bom envelhecimento, para chegar ao final da vida e envelhecer bem, e de aumentar a quantidade de vida, fora a qualidade que você obtém. Então, quando você perguntou sobre a gente fazer recomendações. Qual a recomendação que eu daria para quem praticaria a corrida? Essa recomendação, ela seria, a primeira recomendação, ela seria válida não apenas para quem pratica a corrida, mas para quem pratica qualquer tipo de exercício físico. A primeira é, pratique-o, certo? Praticar exercício físico faz bem à saúde de forma regular. Não adianta dizer, pagar a academia, estar quito na academia e uma vez no mês e ter a sensação, não, mas eu paguei a minha mensalidade da academia, isso não conta como exercício físico. É preciso que você execute as atividades de forma regular. Para a Organização Mundial de Saúde, o que é regularidade? É você fazer pelo menos de 3 a 5 vezes por semana. É mais fácil quando a gente mensura isso em termos de tempo. Então, de 90 a 150 minutos, de 1h30 a 2h30 de atividade física por semana é o suficiente para que a gente ganhe tempo e ganhe qualidade na nossa vida. Para quem vai fazer qualquer modalidade de exercício físico, a recomendação, além de você praticá-lo e praticá-lo de forma regular, é conhecer o seu corpo. É preciso prestar atenção aos sinais que o seu corpo lhe dá. Se você pratica exercícios físicos e sente algo, o recomendado é que você interrompa temporariamente o seu exercício e procure uma avaliação para saber do que se trata. Seja uma dor no joelho, seja uma dor na coluna, seja uma dor no coração, você precisa atentar-se porque o seu corpo ele lhe avisa. Uma dor é um sinal de que tem algo errado com o seu corpo. Pode não ser nada grave, mas que tem algo de errado tem. Então, o corpo da gente não nos aciona esse sistema de alarme desnecessariamente. Ele só nos coloca nessa situação de nos avisar que algo está doendo quando tem algo de errado com o nosso organismo. Então, o primeiro, vamos dizer, a primeira recomendação é pratique exercício. Faça exercícios físicos de forma regular. Você vai ganhar vida, tanto em qualidade quanto em quantidade. Mas ao praticar os seus exercícios físicos de forma regular, a recomendação é: conheça o seu corpo e saiba os avisos que ele te dá. Se você sente algo ao praticar exercícios físicos, você modere ou interrompa temporariamente esses exercícios e busque ajuda para poder descobrir do que se trata. Se você nunca fez, está sedentário e vai começar a fazer, dependendo da idade em que você se encontre, talvez seja recomendado você fazer uma avaliação inicial para conhecer, porque muitas vezes a partir de certa idade, a gente que é da turma master, né, sênior, eu e você, né? Eu, Eu eu, sou eu me novo. lembro, eu fiz judô, cara, quando eu tinha 15 anos de idade, eu fiz judô por 3 meses só, com os professores Miguel e Miguel Najib, e Najib, lá no CDS. Sensei. Exatamente, e senseis. Não saí da faixa branca não também porque só fiz 3 meses. E eu me lembro na época que eu achava engraçado porque tinha a turma que era a turma, acho que era a categoria Master. Eu era Master, eu era Sênior, que era a turma dos 35 para cima. Eu olhava aquilo, quando eu tinha 15 anos de idade, eu olhava aquilo com uma distância que parecia... Nunca vou chegar nunca lá. vou chegar lá, sabe? E tô eu aqui, né? Aos 40, quarentão. Então, assim, dependendo da idade em que você começa a praticar o exercício físico, é interessante também que mesmo antes de você começar, se você está sedentário, principalmente se está sedentário há muito tempo, quanto mais tempo você está sedentário, maior é a chance de que você possa apresentar algum problema no início dessa atividade. Então, seria prudente, seria interessante você fazer uma avaliação inicial antes de cair de cara no exercício físico. No caso da corrida, para essas corridas de rua, que são exercícios de moderada a alta intensidade, a partir de certo ponto, na verdade, quando a gente fala de corrida, todo mundo corre por lazer, corre por esporte, mas você se testa nas provas, né? A prova mais básica que a gente vê aqui são provas de 5 quilômetros, que se faz aí em torno de 30, 40, 45 minutos, dependendo do desempenho, da performance de cada um. Isso, para você treinar, para fazer uma prova de 5 quilômetros, você treina como um exercício de moderada intensidade. Das outras provas, de 10 quilômetros para cima, que é o que normalmente se coloca, 5, 10, 15, 21 e daí para frente, são exercícios de alta carga, de alta intensidade, e que esgotam o corpo fisicamente.
Então, é interessante que se você está iniciando o exercício, se predispondo a fazer uma atividade desta natureza, desta magnitude, é importante, é interessante que você faça uma avaliação inicial. Para quê? Para saber se está tudo bem antes de você começar a fazer esse exercício. Porque para que a gente ganhe a qualidade de vida e a quantidade de vida lá no final, é preciso que a gente chegue até lá. Né? Às vezes, começar de todo jeito pode lhe fazer ter atropelos e quedas no começo do caminho. Então, é muito interessante a gente ter essa cautela, começar exercícios sabendo como vai começar a respeitar os limites do seu corpo, para que a gente não se atropele e, ao tentar buscar um objetivo lá na frente, daqui a 30 anos, eu acabe trazendo um problema para o hoje, para o agora. Eu vejo muito, não sei se você também vê, mas a falta da hidratação, né, numa quilometragem maior, acima de 5 quilômetros, eu vejo muito o pessoal não tomar sequer um gole d'água, né? E outro risco que eu vejo também, e aí você poderia abrir um parênteses aí, fazer um comentário, como até aconteceu recentemente num atleta, onde ele fez tava no meio de uma maratona e passou mal e passou na UTI muitos dias e por um milagre de Deus, graças a Deus, ele sobreviveu, né? Houve o caso aqui de Dudu, né? Mais especificamente, que foi algo atípico, né? O cara era atleta, sempre corria, mas do nada houve um sobreaquecimento, se eu não me engano, no corpo dele. Você poderia falar também sobre o risco? A gente falou sobre não fazer nada e se cuidar para se fazer. E aquele que é os excessos, né? Que Então, aí vem onde que eu quero é chegar. interessante isso, Cleiton, porque a literatura ela mostra o seguinte, que o termo técnico que a gente fala se chama curva em J invertido. A gente precisaria de um dispositivo aqui para apresentar, mas seria para tentar falar sem apresentar o gráfico, seria um gráfico daquele X e Y, onde no eixo Y, no eixo vertical, você tem um risco de mortalidade de um determinado evento ou de uma determinada situação, e no eixo horizontal, no eixo X, você tem a exposição a esse evento. Aí essa exposição a esse evento você pode botar qualquer coisa, desde álcool até a prática de exercício físico. Isso é estudado em diversos cenários, uso de medicações, tudo que você pode quantificar doses, o quanto você dosa isso, aquilo outro, você pode traçar essa curva de mortalidade. No caso da curva do exercício físico, o que a gente observa? Observa um desenho do gráfico que lembra de um J ao contrário. Por quê? Aquele que não faz nenhum exercício físico, ou seja, que lá no eixo horizontal ele tá perto do zero, ele tem uma mortalidade alta, então o pontinho dele está lá em cima, no eixo vertical. E à medida que você começa a fazer exercícios no eixo horizontal, você vai andando, a mortalidade ela começa a cair. Só que a partir de um certo ponto, quando você exagera, essa curva ela não é descendente de forma infinita. Ela começa a fazer uma voltinha e ela fica parecendo um J, só que ao contrário. Então você tem um aumento de mortalidade a partir de um certo ponto em que você exagera na quantidade, na carga dos exercícios que você coloca. Isso a gente não sabe se é especificamente pela carga em si ou porque ele submete a certos cenários, como acontecem aí, como esses que você mencionou. O paciente apresenta uma desidratação, apresenta um sobreaquecimento, pode apresentar uma rabdomiólise, que é uma situação, um cenário que, sob condições muito específicas, você tem o rompimento de fibras musculares. Eu já tive isso na época que servi o exército. Esqueci de passar na minha, no meu breve currículo aí, que servi um ano no exército como oficial médico lá no hospital. Na verdade, no hospital de guarnição eu tirava só os plantões. Servi dentro do 16, o 16º Batalhão de Infantaria Motorizada, lá de Natal, e a gente tinha algumas operações lá que a gente fazia de treinamento, né, com os militares. Numa delas, um jovem de 18 anos, um recruta, foi fazer uma marcha de 24 quilômetros, aquelas marchas com a roupa
né, com o fardamento militar, que é caracteristicamente bem pesado, associado a andar com o seu armamento e mais os seus equipamentos, aí daria tranquilamente aí uns 15 quilos a mais, e eles fariam uma marcha aí de 24 quilômetros. Nessa marcha aí dos 24 quilômetros, um dos soldados, um dos recrutas, sentiu uma contratura muscular forte, uma dor muito forte na região posterior da coxa, e em função disso precisou sair da marcha e veio para a ambulância. E aí, cerca de 30 minutos depois, sem nenhuma melhora, passou a apresentar desorientação. Percebendo que tinha algo de muito errado com ele, pedi autorização para o comandante da missão para deslocar. Isso era na base aérea de Natal, né, ali onde ficava, vizinho ali onde ficava o antigo aeroporto, e pedi para deslocar o militar para o hospital. Ao chegar no hospital, foi confirmado que ele estava com esse quadro de rabdomiólise. Ele teve um rompimento devido à contratura muscular forte e intensa, uma cãibra tão intensa, associada ao quadro de desidratação, provavelmente, levou ele a ter um rompimento das fibras musculares. E quando você tem esse rompimento, você libera uma substância na corrente sanguínea que chama mioglobina, que é uma substância que está naturalmente dentro das fibras musculares, e essa substância, ela literalmente entope os rins, ela impede o funcionamento adequado dos rins. Resultado, esse paciente teve insuficiência renal aguda com necessidade de hemodiálise. E aí ficou durante um tempo na UTI também, graças a Deus sobreviveu, mas passou por essa situação drástica aí em função de uma sobrecarga durante um exercício, né? Um exercício militar, mas um exercício que envolvia esforço físico. Mesma coisa pode acontecer em pessoas que realizem esses eventos que passam um pouco dos limites do nosso corpo humano, principalmente quando você não percebe que o seu limite está chegando. Às vezes a gente sempre entende que limites são para serem superados, mas aqueles que a nossa mente nos coloca, eu nunca vou conseguir fazer nenhum tipo de exercício físico. Isso provavelmente é um limite que Uma a sua, crença. que a sua mente colocou na sua cabeça. Mas eu dizer que, eu vou conseguir correr só de sunga lá na Antártida, a 70 graus abaixo de zero, e fazer uma corrida de 100 quilômetros, provavelmente eu tô alucinando aí, e o meu corpo ele não vai ser capaz de sobreviver a um cenário desse. Então, a gente precisa entender onde os avisos do nosso corpo são obstáculos que a gente pode superá-los, e onde a gente está tratando de informações do nosso corpo, de dor, de cansaço, nos dizendo para que a gente pare ali naquele momento. É extremamente importante que a gente tenha atenção com isso, porque esses eventos eles podem acontecer de verdade. E eles acontecem, e embora sejam raros, quando a gente coloca na estatística, a estatística mundial ela diz que você tem um evento grave, um evento médico, pelo menos do ponto de vista cardíaco, né? Já que a nossa área é cardiologia, você tem um evento grave no coração a cada 1 milhão de exercícios. Então, teoricamente, se você tivesse um sujeito que fizesse 1 milhão de vezes de exercício, isso do que está no papel. Estatisticamente, se uma pessoa fizesse 1 milhão de exercícios, no exercício 1 milhão, estatisticamente ele teria um colapso no coração, tá certo? Como a gente não faz 1 milhão de exercícios ao longo da vida, a gente não faz, quando você junta, se você juntar 1 milhão de pessoas e colocar essas 1 milhão de pessoas para fazer exercícios todos ao mesmo tempo, é provável que uma delas tenha um evento ali. E aí você começa a fazer as brincadeirinhas, né? Eu tenho 10 mil pessoas correndo numa determinada corrida. Quando eu juntar 100 corridas dessa, vai ter uma que vai ter um colapso cardíaco, vai ter um evento adverso grave por conta da prática desse exercício. E a gente precisa estar atento a isso. A maneira que a gente tem de mitigar, de reduzir essas probabilidades é a gente se cuidando. Se cuidando, respeitando ao iniciar, como a gente falou, se cuidando, sabendo do seu próprio limite, e se cuidando no intra, né? Tudo aquilo que eu falei era o pré. Antes de entrar no exercício, você fazer sua avaliação, você sentir como é que está no seu corpo, você entender os sinais que o seu corpo está lhe dando, e dentro do exercício, na hora que você está praticando o exercício, você tomar aquelas medidas preventivas, né? Se o corpo estiver lhe avisando, você vai lá e respeita o aviso do corpo e para. Mas antes mesmo que o corpo lhe produza algum sinal de falência, está falindo meu joelho,
E aí eu tô sentindo a dor no joelho. Minha coluna tá dando sinais de que não suporta mais, eu tô sentindo. Meu peito começou a doer. Antes de que isso aconteça, a gente pode tomar certas medidas. Uma das medidas é a que você mencionou, da hidratação. É fundamental que a gente se hidrate durante uma corrida. Partindo para a sua especialidade, Wander, é, qual seriam as características de um pré-infarto ou algo relacionado? Por exemplo, você falou em se conhecer, né? Primeiro conhecer seu corpo, né? E, pô, que característica você poderia dizer que a pessoa tenha cuidado quando ela passar a ter, quando ela estiver correndo, que sentir essa dor, por exemplo? Aí isso vale para quem está correndo e para quem não corre também, porque essa dor ela pode se apresentar durante o exercício, seja ele intenso ou não, e durante o repouso. A dor cardíaca de um infarto ou de uma angina do peito, que é um aviso do coração de que está sofrendo e que ele pode vir a infartar dentro de em breve, são dores indistinguíveis. A distinção que você tem entre uma dor de uma angina e uma dor de um infarto, ela é característica apenas pela intensidade e pelo tempo. A característica da dor é a mesma, a localização da dor é a mesma. A diferença é que no infarto o tempo de dor é maior e a intensidade de dor é mais profunda. Mas o local onde vai doer é o mesmo. O jeito que vai doer é o mesmo. As condições que vão permitir a dor são as mesmas, embora na angina ela tenda a aparecer aos esforços e no infarto ela pode aparecer aos esforços ou até mesmo em repouso. Qual é a dor? Que dor é essa? É uma dor que ela pode estar localizada em qualquer local entre o queixo, a mandíbula e o umbigo. Quanto mais próximo for do coração, maior a chance de ser. Uma dor que seja em cima do coração não significa obrigatoriamente que você está tendo uma dor no coração. Existe dor que é aqui em cima do peito, do lado esquerdo, que é a região do coração, que a gente chama de precórdio, mas que é por exemplo, por doença do refluxo gastroesofágico. Você tem dores causadas, por exemplo, por inflamação da junção entre as costelas e o osso do externo, que a gente chama de costocondrite. São dores que são no mesmo local, mas não são de origem cardíaca. Mas o que a gente quer dizer, quanto mais próxima a dor estiver do coração, maior é a chance. É mais fácil, estatisticamente falando, é mais fácil uma dor em cima do peito esquerdo ser cardíaca do que uma dor na barriga ser cardíaca. Mas uma dor na barriga ela pode ser do coração. Se estiver dentro dessa zona, até a região do umbigo, pode. É mais fácil uma dor no peito ser cardíaca do que uma dor no queixo ser cardíaca. Mas eu já mandei paciente para cateterismo cardíaco só por conta de uma dor no queixo. E era dor cardíaca. Dor do queixo que a gente fala na mandíbula, aqui na parte de baixo. Aqui em cima, o chamado maxilar, antigamente se chamava só de maxilar, ou a parte superior da arcada dentária, ela não tem relação com o coração, mas a dor da parte inferior, por incrível que pareça, ela tem. Quanto mais próxima a dor do peito, maior a chance dela ser de origem cardíaca. Isso vale, mais uma vez, para quem está correndo, para quem está só fazendo exercício na academia, para quem está fazendo uma caminhada lá na ilha, para quem está em casa só lendo um livro e sente a dor. Quanto mais próxima da região do peito, maior. A característica da dor que mais lembra a angina e o infarto é ela ser mal localizada. Essa talvez seja uma das características que mais nos ajudam. É uma dor que nós chamamos de origem visceral. O que é isso? O seu cérebro, Cleito, ele não sabe lhe dizer onde é a dor. Eu pergunto a você, você se pergunta onde é a dor e você não consegue apontar a dor com a ponta do dedo. Me diga onde dói. Aí você diz, é por aqui. Isso porque o nervo que leva essa informação que está errado, que está doendo, que leva até o cérebro, ele não sabe caracterizar bem. Ele não fez um bom retrato falado da dor. Ele diz, olha, está doendo lá. É onde? Eu não sei direito não, eu estava tão preocupado que eu não prestei atenção nesse detalhe não. Quando você sente uma dor que o seu corpo sabe exatamente onde é, a dor no peito. Olha, onde é a dor? Ele usa a ponta do dedo e diz, é exatamente aqui. Isso diminui para a gente drasticamente, embora não inviabilize, não é impossível, mas diminui, dá um conforto para o cardiologista. O cardiologista fica mais relaxado, mais tranquilo, porque diminui bastante a chance dessa dor ser de origem cardíaca. Não é impossível, mas é bem mais improvável. A dor de origem cardíaca, ela é mal localizada. Onde é que dói? Aí a pessoa diz, é por aqui. Ele usa a palma da mão para espalhar e dizer. E a característica da dor, ela é uma dor que é compatível com essa mão espalhada. É uma dor que aperta, é uma dor que arrocha, que oprime, uma sensação de peso. Um paciente uma vez me disse assim:
Doutor, eu estou sentindo uma dor como se tivesse um Scania me apertando contra a parede. Quando ele sabe disso, essa frase. Eu puxei da gaveta, abri e tirei um kit de internação. Disse, vou lhe internar. Ele disse, mas doutor, você vai me internar? Eu nem terminei de dizer o que eu sinto. Eu digo, não é um Fusca não que tá ali apertando, é um Scania. Ele disse, é um Scania. Então eu vou lhe internar. Eu não sei o que você tem, mas tem algo de errado com você. Então, diferente de uma dor de facada, de agulhada, de chunchada, como alguns pacientes dizem, essa dor que ela é bem precisa, bem localizada, ela tem uma característica mais favorável para outros órgãos, como o sistema osteomuscular, por exemplo. Ela é uma dor mais bem localizada e ela costuma estar associada mais a esses quadros osteomusculares. A dor de origem cardíaca, ela costuma se manifestar de forma difusa, espalhada, o cérebro não sabe bem onde é, e ele descreve quando é na hora de dizer, ele às vezes não sabe dizer, eu não sei dizer como é essa dor, é só dói, e às vezes ele diz que é apertando, arrochando, queimando, ardendo, pesando. Essa é uma das características que mais sugere para a gente a possibilidade de ser uma dor de origem cardíaca. Se for então fazendo exercício, aí é que a gente aumenta de fato as nossas preocupações. Então, falamos sobre o problema. Aí a solução. Tipo, tá correndo. A primeira coisa que ele deve fazer, ou então tá numa academia fazendo alguma atividade e começou a doer. Nessas duas situações, qual a primeira coisa que tem que A fazer? primeira coisa que fazer é parar imediatamente o exercício que está fazendo. Seu corpo está lhe avisando, é uma dor no peito, você está com medo, ou tem uma preocupação acerca de que essa dor ela possa ser de origem cardíaca, você pare de fazer o exercício, porque o exercício ele representa, embora ele aumente a quantidade de vida, como a gente já falou, o exercício no momento em que ele está sendo realizado, ele impõe ao coração uma carga de trabalho maior. O coração ele vive mais quando ele é submetido a esses exercícios de forma frequente. Fazer exercício, o que é que a gente comentou no começo da conversa? Fazer exercícios de forma regular aumenta nosso tempo de vida. O coração ele fica melhor e mais forte quando ele faz esses exercícios de forma regular, mas de forma paradoxal, de forma inversa, na hora que você está fazendo o exercício, você está sobrecarregando o coração. Então, se você está sobrecarregando o coração e sentiu uma dor, pare de fazer. Pare o que você está fazendo, respeite o limite do seu corpo e perceba se essa dor ela for intensa o suficiente ou se ela tiver uma duração mais prolongada, acima de 5 minutos, aí 10 minutos de dor contínua, o recomendado é procurar um pronto-socorro. Fazer uma avaliação médica inicial em pronto-socorro, porque no pronto-socorro, no hospital, além da avaliação e dos exames complementares, você pode lançar a mão aí do eletrocardiograma associado aos marcadores de necrose miocárdica, popularmente as pessoas chamam isso de enzimas cardíacas para saber se teve infarto ou não, se está tendo infarto ou não. Além disso, você tem a estrutura apropriada para o tratamento dos casos quando eles se agravam. Então, sentiu a dor é uma dor forte, é uma dor intensa, é uma dor estranha que você nunca sentiu antes, é uma dor que está durando muito tempo. Pare o seu exercício e a dor não passou, vá para o hospital, procure o hospital. Foi descartada a possibilidade imediata de infarto, faça uma avaliação posteriormente. Avalie para investigar, porque às vezes não é o infarto, mas é um aviso de que pode vir a ter futuramente. É uma angina que muitas vezes não é detectada nos exames iniciais, nem é detectada nos exames de sangue, nem é detectada nos eletrocardiogramas que você faz, mesmo na hora que está sentindo a dor. Então, a recomendação é respeite o limite do seu corpo, está fazendo esforço e está sentindo a dor, pare o seu esforço, persiste a dor, mesmo que você parou o seu esforço, vá ao hospital. Procure ajuda, porque isso pode lhe custar a vida. Às vezes custa. Então é importante a gente ter atenção aos sinais que o corpo nos traz. E quando você fala em esforço, é esforço zero mesmo, tipo, até No de momento, andar, no até de... momento da dor, sim. No momento da dor, sim. O recomendado é você tá fazendo uma corrida. Ah, tô fazendo uma corrida de 10K. Eu parei no quilômetro 9, mas poxa, rapaz, olha, se eu chegar no 10 ali, passar da faixa, eu ainda ganho a minha medalha. Deixa eu ir aqui num pace mais alto, deixa eu ir aqui num ritmo mais lento, só trotando. Não faça, não. A medalha não vale sua vida, não. Sabe? O risco que você corre com isso não compensa o que você vai obter lá na frente. Deixa eu ir andando, então, pelo menos para ver se eu termino andando. Não faça não. Se está sentindo, não faça não. O melhor é óbvio, você não está sentindo nada, faça o que
o que o seu corpo lhe permitir. Vá lá e ganhe, e vá para a vitória e vá vença. Mas seu corpo está lhe avisando que você está sentindo alguma coisa, respeite-o. Respeite o aviso. Ele não avisa para a gente sem necessidade. Ele não dá esses avisos. Ao fazer exercícios, a gente não tem avisos desnecessários. Se ele está lhe avisando que está sofrendo, que está doendo, é melhor respeitá-lo. É melhor compreendê-lo e aí você dá um passo atrás para depois dar dois para frente. É melhor estar vivo e voltando que vem para essa mesma corrida para poder fazer e ganhar, do que você tentar agora e nem ganhar medalha, nem fica com a vida. Falamos sobre o cuidado daquelas pessoas que nunca teve nada, né? E para aquelas pessoas que já passou por uma cirurgia ou já teve algum problema cardíaco, existe alguma restrição para fazer alguma atividade física, alguma cautela que tenha que ter? Sim, o paciente que ele já foi vítima de um evento cardiovascular ou então que evitou um evento cardíaco ao se submeter a um procedimento como angioplastia ou cirurgia, ao retomar, primeiro, ele não tem uma contraindicação absoluta à prática de exercícios. Essa contraindicação, ela é relativa durante um determinado período, que período esse que está ligado ao tipo do procedimento que ele fez. Você faz uma angioplastia, via de regra você fica algumas semanas, um mês, eh, sem fazer exercícios físicos. Você fez uma cirurgia cardíaca, vai ficar alguns meses sem fazer exercícios físicos, mas não há uma contraindicação absoluta e restrita a todo mundo que fez. Alguns pacientes, após fazerem procedimentos ou após eventos cardíacos, de fato eles não terão mais condição para exercício físico nenhum, infelizmente. Mas para a maioria dos pacientes é possível que a gente faça algum tipo de programa de exercícios que faça com que o coração dele melhore o seu condicionamento. Esse programa ele é iniciado conhecido como reabilitação cardíaca. Ele deve começar acompanhado com um profissional da educação física ou até mesmo fisioterapeuta, nos estágios iniciais. A reabilitação ela inclui coisas simples como caminhar mesmo, certo? Caminhar. Não é a caminhada da ilha que você vai lá caminhar 2 quilômetros, não. É caminhar 50 metros, 100 metros. E acompanhar e monitorizar de perto como é que vai se comportar a pressão arterial, frequência cardíaca da pessoa nesse momento, nesse retomar de esforços físicos. Isso até mesmo para fazer os seus esforços em casa e fazer de forma mais segura. Após certas etapas serem cumpridas dentro desse programa de reabilitação, a gente vai aumentando a carga do exercício, né, conforme o paciente vai tolerando, sem sentir nada, ao perceber que não há nenhuma alteração em pressão, em frequência cardíaca, aí a gente vai aumentando conforme um programa já pré-estabelecido, vai aumentando para esses pacientes. A recomendação que a gente faz, a principal recomendação que a gente faz para quem teve evento cardíaco, já teve um infarto, já teve uma cirurgia cardíaca, é não comece por conta própria. Essa pessoa ela já está fazendo avaliações, né? Ela já foi para o médico, ela talvez já tenha um acompanhamento cardiológico, mas é difícil imaginar alguém que passa por um evento como esse e não tenha passado por avaliações médicas e de demais profissionais de saúde. Mas a recomendação aqui é não comece o exercício sem acompanhamento durante o exercício. Porque aquilo que a gente falou no começo, para os jovens, para a turma master, que é a gente, que está querendo começar do zero agora, é fazer uma avaliação inicial. Você vai lá, faz uma avaliação médica, faz uma avaliação com o cardiologista, com o clínico geral, e vê se está tudo bem. Se estiver tudo bem, você está liberado para fazer seu exercício sozinho. Você não precisa de ter um pajem, não ter alguém que vai aqui estar sempre ao seu lado, cuidando de você. Não, você pode fazer seu exercício sozinho. Pode fazer com um profissional da educação física, com um personal trainer? Claro que pode. Pode fazer em grupo? Claro que pode. Mas não é essa obrigatoriedade. No caso da pessoa que já submeteu-se a uma cirurgia cardíaca, que fez angioplastia, que foi vítima de um infarto, ele precisa começar esses exercícios acompanhado de um profissional. Tem que ter um personal trainer, um educador físico, que seja treinado, inclusive, que seja habilitado, inclusive, para acompanhar esse tipo de pacientes, que é um perfil de paciente diferente daqueles que a gente vê em academia normalmente. O paciente da academia é aquele que está querendo reduzir, reduzir números, né, da cintura, é o que está querendo aumentar a massa magra. Geralmente você faz um programa de exercício específico para essas pessoas. Para quem tem eventos cardíacos, você faz um outro programa de exercícios, são outras métricas que você tem. Então tem que ser um profissional
de educação física, um fisioterapeuta que lhe acompanhe durante a prática e que esteja integralmente dedicado a você. Medir sua oxigenação, a saturação durante o exercício, isso é fundamental. Mas o lembrete não é uma condição, vamos dizer assim, proibitiva. Eu fiz uma cirurgia do coração, nunca mais eu vou poder fazer nenhum tipo de atividade física. Pelo contrário, é até recomendado que se faça. Então, para a maioria dos pacientes, será possível fazer algum exercício após, respeitado um certo tempo aí de recuperação do coração, será possível fazer exercícios e ter, inclusive, ganho de qualidade de vida com isso. Você falou aí na sua última fala aí sobre reabilitação, né? Até às vezes aprender a andar. Eu vejo muito pessoas que muitas vezes ficam um bom tempo em coma induzindo, recuperando por algum sinistro que o corpo passou, né? Alguma fatalidade. E realmente a pessoa volta a aprender a andar, né? Pessoas que passam um mês ou dois entubado, em coma induzido. Aí eu pergunto para você, nesse tempo que ele fica todo monitorado por máquina, praticamente sobrevivendo por máquinas interligadas a seu corpo, certo? Que prejuízo isso traz ao coração e que risco ele corre quando ele voltar da reabilitação? Então, o prejuízo ao coração, na verdade, ele acontece porque você descondiciona, né? Nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. Nosso corpo definitivamente ele não foi feito para ficar parado. E a gente tem um condicionamento genético que nos programou para o que nós fizemos como ser humano, como humanidade, em toda a nossa existência, descontando 200 anos para cá, né? Quando a gente tira da Revolução Industrial para cá, quando começaram carros, motores, né, os motores a vapor que começaram a facilitar o trabalho de tear, os motores que começaram a facilitar o trabalho no campo, na agricultura, os motores que começaram a facilitar o deslocamento das pessoas, até a gente chegar hoje, a gente estava discutindo aqui antes Da de automação. começar, da automação. Você não precisa mais sequer. Antigamente a gente tinha os controles remotos que tiraram da gente o movimento que a gente fazia de se levantar da cadeira para ir até um determinado local e ligar e desligar. Ligar e desligar o interruptor, ligar e desligar principalmente a televisão. Hoje em dia a gente tem uma automação que a gente não precisa nem ligar e desligar sequer a nossa o interruptor da luz. Você dá um comando de voz de onde você está e você faz isso. E essa é uma evolução que só aconteceu de 200 anos para cá. Os motores trouxeram isso para a gente, trouxeram uma comodidade e um conforto. Antes a gente precisava cavar buraco para poder plantar. Hoje a gente tem máquinas que cavam e plantam. Antes a gente precisava bater 11, botar as duas perninhas para andar, para poder se deslocar de um local a outro. Me lembro de meu pai falando que meu avô era ajudante de tropeiro lá em Catolé do Rocha e disse que levava cerca de 3 a 4 dias para sair de Catolé do Rocha, acho que para Fortaleza. Imagina, uma viagem de 3, 4 dias. Eu já fiz um bate e volta para Fortaleza. Sabe? Sai de 4 horas da manhã, pega com o seu carro, vai lá em Fortaleza, resolve o que tem de resolver quando é no mesmo dia você está em casa. Porque a gente tem motor. Agora imagina você fazer isso a pé ou no lombo de um jumento. Como a situação é diferente. Então, de 200 anos para cá, a gente tem vivido esses processos de contínuos de revolução, né? Revolução industrial, depois revolução tecnológica, agora a revolução da IA, que tem feito com que nós nos movimentemos menos. Mas a nossa genética, ela ainda é a genética que foi válida durante toda a nossa existência enquanto ser humano, até 1800 e qualquer, 1808, quando a história convenciona que começou a Revolução Industrial. Então, de milhões de anos atrás, quando surgiu o primeiro Homo erectus, Homo habilis, Homo de Neandertal, Homo de Cro-Magnon, todos eles saíam das suas cavernas para matar um leão todo dia, tinha que andar 8, 10, 12 quilômetros e tinha que arrumar sua comida, porque se não tivesse, morrer de fome. Esses seres humanos, eles andavam, eles caminhavam, eles se movimentavam. E aí a gente viveu assim até 200 anos atrás. 200 anos atrás a coisa começou a ficar mais fácil. É carro para se deslocar, é controle remoto para ligar a televisão, é automação para fazer tudo isso. E a gente tem se movimentado menos. Mas a nossa genética, ela determina para a gente que a gente precisa se movimentar. Ficar numa UTI por 2 meses, né? 3 meses, sem nenhum tipo de movimento, de fato promove alterações deletérias sobre o coração, mas também sobre diversos outros órgãos do nosso corpo. O intestino, ele deixa de funcionar adequadamente, porque o intestino, ele tem o seu movimento próprio, que é a peristalse, mas ele também funciona quando a gente movimenta. Basta a galera da corrida
saber aí se muda ou não muda o trânsito intestinal, se a barriga muda ou não muda quando você começa a fazer a corrida. As suas evacuações, o seu hábito intestinal, ele literalmente ele se modifica quando você faz exercício da corrida, exercício da caminhada. Por quê? Porque esse exercício ele ajuda a movimentar internamente o intestino e fazer com que você tenha uma frequência de evacuações maior do que o habitual. Constipação é um sintoma que é muito recorrente em pacientes que se internam porque ele para de fazer, não é nem fazer caminhada como exercício, é fazer caminhada Do que ele básico, faz do andar. básico, é andar do básico. Você para de fazer isso. Então, se você para de fazer isso, o intestino estava acostumado com aquele empurrãozinho, ele passa a não ter mais. E ele vai sofrer por isso. Musculatura, você passa 2 meses no UTI, 2 meses internado, musculatura ela definha, ela atrofia. Então, você tem comprometimento nesses órgãos. E aí, esses órgãos todos, eles funcionam pedindo ao coração que distribua sangue para eles, percebe? O coração ele é uma bomba distribuidora de sangue que, por sua vez, está levando oxigênio e nutrientes para o organismo. Se você está correndo, o seu músculo da perna está pedindo, ei, eu preciso de mais sangue porque eu preciso de mais oxigênio, eu preciso de mais comida. E eu preciso de mais sangue, eu preciso de mais. E ele está continuamente lançando substâncias, neurotransmissores ali, que avisam ao organismo inteiro que ele só vai funcionar enquanto ele tiver a comida e o oxigênio dele. E aí o coração, que tem os seus sensores, percebe que há essa necessidade e aumenta a sua carga de trabalho. Ele troca a marcha. Eu e você que estamos conversando aqui, estamos na primeira marcha, estamos no neutro. A gente está fazendo pouquíssimo esforço aqui. Se a gente sai daqui, bota nossa roupa de corrida e resolve fazer um 10K aqui tranquilo, nosso corpo vai pedir da gente, né, os músculos das pernas vão pedir da gente mais sangue para poder se alimentar de oxigênio, se alimentar de seus nutrientes. E quem vai ter que entregá-los é o sistema circulatório, quem faz o sistema circulatório se mover é o coração. Então o coração ele se move, né, a pedido, que a gente chama isso de demanda, a pedido do nosso corpo. Se você está parado no UTI por 2 meses, seus músculos atrofiam porque não estão mais funcionando, seu intestino não liga mais de se mexer porque não tem quem ajude ele, então o seu corpo ele vai estar pedindo menos do seu coração. O que é que o coração faz? Entra em modo stand-by. Ele simplesmente, ele não para de funcionar, porque a gente precisa dele para funcionar, mas ele entra na banguela, ele vai ali naquela marchinha lenta, vai empurrando e deixa de fazer o serviço que ele era acostumado a fazer. Quando você volta à sua rotina, ao seu dia a dia, o seu corpo naturalmente vai pedir mais. Opa, não, agora eu estava 2 meses deitado ali. Agora não, agora eu estou me movimentando. Então agora eu que sou o músculo, eu que sou o intestino, eu estou precisando de mais suprimento. E agora eu quero de você, coração. Só que o coração se desacostumou. E é impressionante como a gente precisa. É um princípio químico, princípio que eu lembro que eu aprendi na química, acho que foi com o Najib, professor da gente, né, de química. O princípio da entropia, que é aquela tendência natural de desorganização de qualquer sistema. Para você manter algo organizado, dá muito trabalho. Fazer uma taça de cristal dessa dá muito trabalho. Desfazê-la só precisa de 1 segundo. É só eu botar o dedo aqui, ela cai no chão e quebra. E para refazer é muito mais trabalhoso. Isso é entropia. Há uma tendência natural de desorganização. A tendência natural, se a gente não fizer esforço, é as coisas se desorganizarem. Então a gente precisa manter uma disciplina muito grande para organizar as coisas. Você precisa manter uma disciplina muito grande para manter o seu coração bem condicionado. Você precisa manter uma disciplina muito grande para manter o seu corpo saudável. Se você se desorganiza, em 2 semanas, em uma semana, você já não tem mais o mesmo condicionamento, já não tem mais a mesma saúde. É aquela coisa. Se você disser assim, eu vou botar para quebrar mesmo, vou fazer tudo de errado, vou comer tudo que tem de errado, vou beber bebida alcoólica, vou fumar o que pode e o que não pode aqui, vou parar com todo exercício físico, em pouco tempo, em poucas semanas, em poucos meses, você arruma algum tipo de complicação, você arruma. Agora, o inverso, eu estou doente, eu adoeci depois de um tempo de maus hábitos e eu preciso reconstruir o meu corpo. Dá muito trabalho. Então, o corpo ele se desacostuma fácil. Então, para o cara, voltando para a história, o cara que está na UTI, 2 meses, passou sem fazer seu exercício, ele vai precisar reensinar o seu coração a trabalhar da maneira correta. Vai precisar passar por esse processo de reabilitação para que o coração volte
a trabalhar no seu ritmo que tinha, né? Volte aos poucos a trabalhar, sem nenhum exagero, sem dar susto no bichinho, que ele também não é para isso que a gente foi feito, que a gente deve tá tentando fazer coisas além da nossa própria capacidade, mas você como precisa retreiná-lo para voltar para o seu ambiente, para o seu modo rotineiro, o modo que existia antes. Bacana. Eu acho que foi um dos podcasts com mais tanto conteúdo, viu? Wander, e qual seria, assim, já nos finalmente, certo? Já está encerrando, infelizmente. Mas qual, se você pudesse mandar uma mensagem para toda a população do mundo, qual a mensagem que você deixaria aí? A mensagem que eu deixaria, cara, é viva em paz. A mensagem que eu deixaria para as pessoas é viva em paz. Faça exercícios. Eu já falei tanto de fazer exercícios físicos, né? Faça exercícios físicos, cuida da nossa da nossa máquina, que é o nosso corpo. Mas quem comanda a nossa máquina é a nossa mente, é o nosso espírito. E a gente só consegue comandar isso se a gente estiver em paz. Então, olhe o que tem ao seu redor, olhe quem está convivendo com você, quem é seu familiar, quem é seu colega de trabalho, quem é seu vizinho, quem são as pessoas que estão ao seu redor, que estão convivendo com você e viva em paz com eles, porque isso também vai lhe fazer viver mais e viver melhor. Bacana. Muito obrigado mais uma vez, Wander. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, viu? Bastante interessante esse bate-papo, eu acho que bastante esclarecedor, tirou muita Obrigado. dúvida minha, eu acho que de muitas pessoas que vão escutar. Então, pessoal, compartilha esse vídeo, curte. E, Wander, para quem não te segue, qual é o seu arroba? Eu tenho um profissional, né, que é o @vandercardio, que é onde a gente compartilha lá os nossos conteúdos a respeito de cardiologia, lá no Instagram. Bacana. Então, pessoal, para quem não segue, passa a seguir e até a próxima, se Deus quiser.